Oi, bem-vindos a mais um vídeo de construção no The Sims 2. E hoje, como vocês podem ver, eu tô fazendo mais um lote comunitário aqui para Croissant Valley. E eu já começo ele com calçadas, com paisagismo, tudo pronto. Isso porque é para ele seguir o mesmo padrão do nosso lote, que é um centro comercial. E esse aqui vai ser um centro de lazer. Assim como eu fiz em Bridges Village, a gente vai ter um lote que é mais focado no comércio, outro que é mais focado na diversão dos Sims. Então a gente vai ter diversas coisas aqui para eles poderem se divertir bastante. Eu começo agora fazendo um lote que é um café. E sim, novamente um café. No centro comercial a gente já tinha um café, porém ele era mais tímido, ele ficava assim mais escondidinho no segundo andar. E eu fiquei pensando, o que mais parisiense ou francês do que ter um café, além do bistrô, é claro. A gente vem muito na cabeça, pelo menos na minha cabeça, é um café. Então eu resolvi fazer mais um café aqui nesse lote. Até para ter coisas para beber também. Mas vocês vão ver que vai ter outras coisas para beber também. Não vai ser só diversão. Vai ter também alguma coisa para comer e vai ter as bebidas aqui. Nesse predinho aqui vai ser o café. Então, a princípio eu coloco um tijolinho branco lá do lado de fora, mas depois vocês vão ver, eu vou alterar isso, tá? Porque eu achei que ficava melhor uma outra cor. Eu não vou dar muito spoiler agora, mas eu vou alterar. Já pro lado de dentro, as cores já vão ficar definidas, vai ser tudo mais avermelhado. Então eu vou ter a bancada com o café expresso aqui. E eu vou ter mais 3 mesas. Uma mesa para 4 sims e, se vocês quiserem, podem editar e colocar mais 2 cadeiras e vira para 6 sims, caso uma família queira vir aqui. E vai ter outras 2 mesas só para casais. Então, eu achei que ficou assim bom para um lote comunitário que vai ter vários tipos de coisas assim. Eu achei que ficou um tamanho bom, até porque não tem muita coisa para fazer aqui além de tomar café. Esse foi um ponto que eu também pensei, como agregar um pouco mais de alguma atividade a mais aqui nesse lote. Então eu pensei, eu vou colocar uma estante de livros. E aí eu coloco a estante de livros para os sims poderem fazer alguma coisa além de tomar café, ler um bom livro, alguma coisa assim. Eu acho que combina muito e ficou bem interessante. Vai ser tudo mais avermelhado nesse lote. E agora eu vou fazer outro lote que vai ser focado em games. Mais um tipo de game mais retrô, porque era o que a gente tinha no The Sims 2, né? E vocês sabem que meus lotes não tem conteúdo personalizado. Quando tem, tipo, tem acho que um lote com conteúdo personalizado no The Sims 2, mas é conteúdo da loja do The Sims 2, conteúdo da Store, conteúdo de pré-venda, item de pré-venda. E eu já fiz um vídeo explicando tudo isso certinho para vocês, então dá uma olhada na playlist de tutoriais no The Sims 2 aqui do canal. Tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Inclusive, muita gente também não tem vários itens dos que eu coloco aqui nos lotes e acha que é conteúdo personalizado. E não, gente, é só conteúdo do jogo que eu tenho aqui, tá? Isso provavelmente é porque teu jogo não tá completo. Eu já expliquei melhor sobre isso. Provavelmente tá faltando os itens da coleção de Natal e também deve estar faltando do pacote IKEA ou Lar IKEA. Também tem vídeo explicando tudo isso. E se você quer uma forma rápida e fácil para resolver isso, é só você acessar o nosso Discord. Lá o pessoal tá sempre disposto a ajudar. Pode ser que às vezes demore um pouquinho, mas pouquinho, para o pessoal responder, mas eles respondem. E vão tentar te ajudar, porque é uma comunidade muito bonita, onde a gente ajuda com o que sabe e é ajudado com o que precisa. Então, é bem legal, eu super recomendo que vocês entrem no nosso Discord. É bem fácil de entrar. Antes eu pensava assim que ia ser complicado e tudo mais. Mas você não precisa nem criar uma conta exatamente. Você pode usar uma conta do Google, por exemplo. Então é bem tranquilo. O convite para entrar tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem acessar o link por aqui. É bem tranquilo. Mas falando do lote aqui, a gente tem 2 tipos fliperamas e também tem aquele joguinho de... Não é pebolinha, é um outro nome. Pinball. Pinball, eu acho que é pinball. Fugiu o nome agora na minha cabeça, mas eu acho que é pinball. E eu fiquei pensando no começo, o que eu faço no segundo andar? Eu pensei em fazer banheiros, mas
Sim, não precisa de tanto banheiro aqui. Daí eu pensei: "Ah, só um banheirinho tá bom". Então eu vou fazer como se fosse uma lan house. Já que a gente tem jogos mais retrôs, nada melhor do que uma lan house aqui em cima, né. É, você não precisa usar pra jogar, mas você pode usar pra jogar, então é bem bacana. Eu coloquei mesas, eu dava pra pôr bem mais mesas, mas eu tentei não colocar tantas, porque acaba pesando, né. Então eu acabei colocando só 4 mesas, mas dava para colocar muito mais. Se você quiser, você pode alterar isso e colocar bem mais mesas. Então eu coloquei as mesas e coloquei os computadores, as cadeiras e coloquei uma divisória com meia parede. Eu achei que ficou bem interessante, ficou assim um pouco mais privado e eu achei que lembrou assim um pouco as lan houses de antigamente, não aquelas de bairro que era tudo grudadinho um do lado do outro. E o pessoal se divertia bastante. Eu pensei até em fazer isso com uma mesa maior e colocar os computadores um do lado do outro, assim, bem juntinhos, sabe? Mas por fim eu acabei achando que não ia combinar tanto com essa cidade, que é para ser um pouco mais requintada, sem ser tão requintada. Eu não sei dizer para vocês, mas eu achei que não era tão a cara de Croissant Valley. Enfim, eu fiz um lavabo ali e tô colocando algumas plantinhas, porque eu adoro colocar plantinhas. E, traz uma vida, né, para o lote. E assim como eu fiz lá no lote do café, depois eu vou voltar e vou alterar algumas cores que tem aqui, tá. Essa parte aqui de cima do telhado desse lote aqui, eu não vou tornar utilizável, tá. A maioria dos telhados não vão ter nada. Por um lado é até bom, porque daí não fica tão pesado no jogo, né, tem menos coisas, assim, no lote, mas vai ter outros lotes que eu vou acabar usando. E eu também coloco bastante desse vasinho ali que tem uma plantinha, que é um vaso que eu tenho usado bastante nos outros lotes que eu já fiz. Tudo para tentar manter o padrão da vizinhança. Então agora eu vou tentar começar outro lote, aí eu resolvo trocar as cores que eu falei pra vocês. Vou deixar aquele azulzinho que tá no grupo de paredes moldados. Inclusive, eu já fiz várias paredes moldadas lá pra vocês e tem vídeo mostrando como fazer paredes. Tem o vídeo mostrando as paredes que eu fiz, então se você quiser baixar, você pode baixar. Mas nem esse conteúdo personalizado que eu fiz, eu coloquei nessa vizinhança, tá? Então você vai poder baixar essa vizinhança tranquilamente, inclusive pode baixar esse lote tranquilamente, porque nem aqueles itens da história e de pré-venda vão ter aqui. É só conteúdo do jogo mesmo, tá? Então pode baixar tranquilo. O que pode acontecer é que como são lotes grandes, acaba ficando pesado um pouquinho no teu computador, às vezes se o teu computador for um pouco mais fraco. Mas se ele for um pouquinho mais fortinho, ele vai aguentar, tá? Não é para ter grandes problemas assim não, só se ele for bem fraquinho mesmo. São lotes de 50 por 50, então são lotes grandes esses que eu fiz, o do centro comercial e agora o centro de lazer. Mas, são várias construções em um lugar só, eu gosto muito desse tipo de lote, eu gosto muito mesmo de fazer eles, assim, apesar de levar um bom tempo para construir. E esse vídeo inclusive tá saindo bem tarde hoje, eu tô correndo para editar ele, porque eu resolvi de última hora que eu ia fazer esse lote. Isso porque eu tô numa vibe de querer terminar as coisas que eu tenho começada, sabe. Tem uma época do ano que parece que eu preciso fazer e terminar elas, eu tô nessa época. Então eu quero terminar isso o quanto antes pra vocês poderem jogar e para eu poder começar novos projetos. Eu não sei se eu vou começar uma nova vizinhança ou se vocês querem muito, que eu faça uma vizinhança de universidade, sabe. Se vocês quiserem, me digam o que que vocês preferem, uma vizinhança de universidade agora, ou vocês preferem uma vizinhança para jogar normal? Me digam aqui nos comentários, a opinião de vocês é muito importante para mim. Então, por favor, comentem. E aí, nesse lote aqui do lado, eu resolvi fazer uma academia. Eu estava assim, um pouco sem ideias do que colocar de lazer, porque para mim a academia não é lazer, mas para algumas pessoas é, né? E eu não conseguia pensar no que eu poderia fazer aqui, e eu acabei visitando o lote de Burgess Village, que é de diversão, centro de lazer, e aí eu vi que eu tinha colocado uma academia. Eu falei assim: "Quer saber? Eu vou pôr uma academia aqui também". E daí eu coloco o banheiro aqui em cima, no andar superior, e como tem aquelas janelas de 2 andares, então eu tive que adaptar um mezanino ali,
para poder ter um aproveitamento aqui do andar de cima, né. A ideia inicial era de deixar todas as janelas de 2 andares, mas daí eu não ia ter o aproveitamento lá de cima. E eu queria colocar um banheiro com chuveiro aqui na academia, que eu acho que é interessante ter uma ducha, né. E também queria colocar os equipamentos, tudo, e daí ia acabar ficando um pouco apertado. Então, no fim, aproveitando o segundo andar, eu consegui colocar 2 esteiras e todos os equipamentos de ginástica que a gente tem. Então eu achei que ficou bem bacana, assim, sabe. Poderia ter colocado mais coisas que são itens de bônus, de carreira, tipo aquele saco de boxe, sabe. Eu não sei se é exatamente isso, mas tem um saco de boxe, alguma coisa assim, que eu poderia ter colocado ele aqui, mas por fim eu acabei não colocando, e também acabava ficando um pouquinho apertado, né. Aí no andar de cima eu coloquei aquela mesa não, aquela bancada para fazer sucos, que eu achei que combinava muito aqui com a academia. E aí eu coloquei 2 mesinhas, assim, só pra fazer uma área de socialização ali, para tomar um suco, uma vitamina, alguma coisa do tipo. Eu achei que ficou bem legal e combina bastante com esse lote. E como eu falei para vocês, vai ter 2 banheiros aqui com ducha, então eu achei que seria necessário, principalmente porque os sims vão sair suados e tudo mais, né. Então eu acabei fazendo esses banheiros com duchas, que não é uma coisa comum em lotes comunitários, eu acredito, né. Mas eu acho que ficou bom. Me digam nos comentários se vocês acham que ficou bom ou não. Também queria pedir para vocês conhecerem o nosso servidor no Discord. Eu sei que eu já falei, mas eu queria mesmo que vocês conhecessem o pessoal de lá, porque eles são muito legais e eles nos ajudam muito, a gente se ajuda muito, então é bem legal mesmo. E por lá também eu tô recebendo os sims que vocês estão fazendo para Monte Rubro, que é o mundo que eu tô terminando no The Sims 3. E eu preciso muito que vocês enviem os sims de vocês o quanto antes para eu poder acrescentar no mundo. Por enquanto, tem poucas pessoas que enviaram. Eu preciso que vocês enviem os sims de vocês. Não vou poder esperar tanto tempo ainda para poder terminar o mundo, que realmente eu tô naquela pressa de terminar. Então, se vocês puderem me mandar lá no Discord, eu agradeço demais. Caso você não queira entrar de jeito nenhum no Discord, você pode me mandar o link pelo Instagram, mas o Instagram eu às vezes acabo não vendo, então corre o risco de eu não conseguir acrescentar tua família por lá, tá? Se você não sabe como criar famílias no The Sims 3, tem vídeo explicando certinho como é que faz isso, tá na playlist de tutoriais no The Sims 3 aqui do canal. Também tem ensinando a fazer famílias aqui no The Sims 2. Eu sei que a maioria das pessoas ensina como colocar Sims sem a família. Isso é mais tranquilo de fazer aqui no The Sims 2. Mas ainda assim a gente consegue fazer uma gambiarra para fazer as famílias do The Sims 2. E eu vou precisar que vocês me enviem as famílias para essa vizinhança, para Croissant Valley. Então já vão preparando as suas famílias. Elas podem ser usadas todo o conteúdo do jogo, mas sem nenhum conteúdo personalizado, por favor. Só o conteúdo do jogo. Pode ter todas as expansões, todas as coleções e sem nenhum conteúdo da Store, tá? Porque essa vizinhança ainda vai ser sem nenhum conteúdo da Store ou pré-venda. Só conteúdo do jogo mesmo que veio aqui no jogo. Então, vão preparando porque logo logo eu já vou pedir esses sims para vocês enviarem para mim também. Eu só quero terminar os de Monte Rubro primeiro para não ficar muita bagunça, tá? E a gente vai organizar tudo isso certinho lá no Discord, então por isso que eu sempre falo para vocês entrarem no Discord. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esse lote. Eu estava com um pouquinho de dificuldade de pensar o que eu ia fazer, não exatamente do que eu ia fazer, mas de como eu ia fazer a construção desse prédio. Por fim, eu acabei colocando essas colunas com arcos na frente e nos fundos e acabou que eu achei que ficou bom, tá? Não era exatamente o que eu estava pensando para esse lote, mas por fim, quando a gente faz muitas construções seguidas assim num lote só, vai acabando as nossas ideias, assim, sabe? Pelo menos para mim vai sumindo um pouquinho as ideias para construir. Então, eu acabo fazendo às vezes umas construções que não ficam tão legais assim. Essa que eu achei até que ficou melhor. Mas a quinta que vai ficar no fundo do lote, primeiro eu faço de um jeito, depois eu faço de outro, porque vai acabando a ideia da gente, sabe? Uma coisa é você construir um lote com uma construção só. Você vai, constrói, beleza, ótimo. Depois, em outro dia, você vai construir outra. Então a tua cabeça tá fresca, você consegue colocar as outras coisas que você quer, ou consegue reaproveitar muita coisa que já estava naquele outro lote.
Mas quando você coloca no mesmo lote todas essas assim, acaba ficando um pouco repetitivo, sabe? E para não ficar igual, para não ficar repetido, você acaba fazendo algumas coisas. Então, às vezes que não ficam tão legais. Nesse lote aqui é um lote de jogos, então, claro, o outro também era lote de jogos, mas esse aqui tem uma mesa de sinuca no térreo e tem mesa de carteado no andar superior, com banheiros também, tá? Eu pensei em colocar uma mesa de outro tipo de jogo, mas por fim eu achei que ficava melhor assim a mesa de carteado. Vai parecer que tem grupos jogando, não sei. Eu achei que ficava melhor assim, mas se você quiser trocar, pode trocar. E agora eu vou pro último lote, pra última construção, que vai ser toda essa aqui no fundo do lote. Em princípio, era para ser duas construções aqui, mas como a gente vai ter boliche, aquela estrutura, aquele objeto do boliche, ele é bem comprido e ele ocupa bastante espaço. Então a ideia inicial era ali no lugar onde eu tenho academia, fazer colocar aquele barzinho que vem assim temático, que a gente tem alguns. Depois, daqui a pouco vocês vão ver qual que eu tô falando. E daí eu pensei, mas ele combina tanto com o boliche, e eu acho que eu fiz assim também no lote de Bridges Village. Falei, você quer saber? Eu vou colocar eles juntos e vou fazer um lote bem compridão, porque senão ia acabar sendo um lote comprido e outro bem piquititito. Então eu falei, não, vou fazer a academia nesse lote aqui do lado e vou fazer o nosso boliche nesse outro lote aqui. Então, a princípio, eu ia fazer só uma construção térrea com o telhado em cima e depois vocês vão ver que eu vou mudar isso. Também coloco ali esse papel de parede que é de tijolinhos, que eu achei que ficou bom. Poderia ter algum papel de parede que ia ficar melhor? Poderia, mas como eu falei novamente na correria e usando só conteúdo do jogo, foi o que deu pra fazer hoje, gente. E no fim até que gostei de como ficou. Não exatamente como tá agora, tá? Mas bem no final, no tour final, eu vou alterar ainda algumas coisas em off e daí vocês vão ver no tour final como ficou. Então eu achei que ficou bem interessante pro fim, assim. E agora eu já vou colocar os objetos ali de boliche. A princípio eu coloco duas pistas de boliche, mas depois eu acabo colocando mais uma. Então vai ficar 3 pistas de boliche. E daí agora pensei em fazer o banheiro aqui, aí eu desisti. E eu pensei, não precisa ter banheiro em todo lote que eu fizer. Mas depois eu vou fazer banheiro, só que vai ficar lá em cima. Daqui a pouco mais vocês vão ver. E aí eu coloquei esse barzinho ali que eu falei pra vocês que tem vários temáticos e esse eu achei que combina muito aqui com a pista de boliche. Aí eu tentei colocar essas mesas com as cadeiras, mas eu desisti, no fim eu não gostei. E eu vou colocar aquele sofá de canto que no fim mesmo, primeiro eu coloco, ele vai ficar de canto e depois eu resolvo tirar e deixar ele só encostado na parede. Que eu acho que ficou mais livre, principalmente porque a construção ela é bem comprida, então e estreita, né? Então acabou que ficava um pouco esquisito, ficou mais amplo e ficou melhor colocando ele sem o canto. Daqui a pouquinho vocês já vão ver como é que vai ficar. E no fim eu gostei, sabe? Eu acho que é um espaço bem legal, que os sims podem se divertir, podem interagir uns com os outros, conhecer outros sims. Esse tipo de lote é bem importante. E uma coisa que eu não falei pra vocês é ali no centro tem as arvorezinhas. Do centro comercial ficou mais arvorezinhas. Mais uma vez eu tive que fazer essa adaptação para poder ter a pista de patinação. E eu já gravei tantas vezes o áudio que eu já não sei mais o que que eu coloquei, o que que eu já não falei pra vocês. Então me perdoem se eu estiver repetindo alguma coisa, tá? Mas eu queria colocar uma pista de patinação maior e por fim eu acabei colocando uma menor justamente porque eu queria fazer esse mesmo layout do lote lá do centro comercial. Então tem esse mesmo layoutzinho, eu achei que combina muito, ficou assim pra quem tem toque como eu, é legal ter esse tipo de coisa pra satisfazer o toque, sabe? Ficar mais ou menos no mesmo estilo, bem parecido, sabe? Não é tão criativo, mas eu gosto de ter padrões aqui nas minhas construções. Eu também coloquei alguns banquinhos, tipo esse banquinho ali perto da pista de patinação, e eu acho que fica bem legal, mas eu acabei retirando para não ficar cheio demais. E agora eu fico olhando para nossa construção ali do fundo e eu não gosto de como ela ficou. Primeiro porque ficou um pochadinho muito comprido lá
e parece que é quadrado demais ou retangular demais, e eu não gostei realmente de como ficou. Então eu resolvo fazer um aumento ali, subir um andar ali nessa parte. E é nessa parte que depois eu vou fazer o banheiro que eu falei pra vocês. Então, a princípio, eu deixo essa cor preta ali, mas depois eu vou trocar, vou colocar um tijolinho branco, e é justamente esse tijolinho branco que eu vou retirar lá do nosso café. E eu vou mudar a cor dele também lá. Então, mais uma vez, eu vou estar repetindo algumas cores e alguns elementos de algumas texturas de parede. Mas, como eu falei pra vocês, é porque eu quero usar essas paredes que têm o acabamento de canto e porque, sem usar conteúdo personalizado, a gente precisa repetir algumas coisas, tá? Pelo menos quando a gente não tá com tanta inspiração assim. Mas no fim eu achei que ficou bom, tá? Não achei que ficou ruim, não. E eu também coloco esse acabamento ali de essa cornija em volta desse lote ali que tem a parte da laje aparecendo para não ficar aquela faixa marronzinha lá aparecendo. Então eu coloco essa cornija ali que dá um acabamento bom, né? Fica com acabamento literalmente, né? Porque senão parece que fica sem um acabamento. E são esses pequenos detalhes que às vezes trazem uma coisa mais gostosa assim para jogar na vizinhança. E agora que eu faço aquela alteração que eu falei pra vocês em cima do café, que eu resolvo colocar alguma coisa ali pra todos os lotes ficaram com o segundo andar, né, só esse que não tinha ficado. Então eu resolvo fazer um banheiro ali em cima, e um banheiro que tem acesso externo, você não precisa entrar na loja pra usar o banheiro. Então mesmo sendo mais um banheiro, eu achei que ficou um pouco diferente justamente por ter acesso por fora. Então, eu acho que fica válido, né, ter mais um banheiro aqui. Seria os lotes dos banheiros, é. Mas por fim deu certo, eu achei que ficou bom. Vai ter um banheiro maior e um menor. O menor vai ser o masculino e o maior vai ser o feminino. Não tô querendo dar vantagem pra ninguém, tá? É só porque no feminino eu imagino assim que às vezes vai precisar, geralmente é no feminino que leva as crianças e tudo mais, né? Então, se for pra ter um maior, que seja o feminino, na minha cabeça, né? E aí eu coloco os banheiros com as casinhas, no feminino, e no masculino eu coloco só uma casinha e 2 mictórios, que é realmente só no masculino que a gente consegue ter uma coisa dessa, né. Mas eu coloquei aqui, geralmente eu não coloco esses mictórios, mas aqui eu achei que dava para fazer. E a casinha para se quiser fazer o número 2 ter ou mais privacidade, poder ter, né. E usei também aqui um espelho que dificilmente eu uso nas minhas construções, é do Glamour Life. Mas eu achei que combinou aqui justamente por essa pegada de móveis e coisa que eu estava com avermelhado. Combina com o café lá embaixo também, mas eu vou trocar a cor desse telhado, como eu falei pra vocês, né. Do telhado em si eu não vou mudar, mas o que eu vou mudar vai ser, o acabamento desse telhado. Então ele vai continuar cinza, mas eu vou colocar o acabamento branco, que eu achei que combinava mais com a nova cor das paredes aqui. Também faço esse aumento ali na sacadinha para ter acesso e para dar uma impressão melhor para quem olha de fora. Ah, agora que eu achei que tinha feito em off, no fim eu acabei gravando, que eu coloquei mais uma pista de patinação ali e vou fazer o banheiro lá para cima. Então por isso eu já coloco a escada caracol para ter acesso ao andar de cima e mais taca ali banheiro nesse lote. Mas é melhor assim do que ter banheiro de menos, né, eu pelo menos acho. Então, às vezes o Sims tá se divertindo no lote e tem que ir pra casa porque não tem banheiro, né, então aqui ele não vai poder ter essa desculpa pra ir pra casa. Então eu coloco ali 2 pias e 2 casinhas de banheiro pra cada banheiro. Mas depois eu acabo fazendo algumas alterações em off, que é virar as pias pra parede, não pra essa parede onde elas estão, eu viro elas para o outro lado pra poder pôr janelas ali. E com a pia ali, com o espelho que daqui a pouco eu vou colocar, eu não conseguia colocar as janelas, então eu acabo trocando isso e depois vocês vão poder ver no tour final como ficou isso. Também queria pedir para vocês conhecerem o Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, vá lá me seguir, me dá esse apoio. E também, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Não custa nada para vocês e me ajuda pra caramba.
Mais uma vez ficou preto lá no fundo, eu ainda não alterei isso nem a cor aqui, mas agora eu vou alterar. Eu coloquei rosa aqui na frente, porque foi o que me veio na mente que combinaria com esse acabamento mais avermelhado ali de cima, só que por fim eu acabei trocando esse acabamento e ficou branco. Eu pensei em não mostrar tudo isso para vocês, mas eu acho legal mostrar por fim, mesmo que seja acelerado, para vocês terem uma noção de como, mesmo já tendo construído isso tudo antes, como mesmo assim a gente acaba mudando de ideia e dá trabalho fazer lotes grandes assim, tá? Eu sei que eu tô repetindo muito isso, mas realmente dá bastante trabalho, gente. E por isso é tão importante o apoio de vocês, para vocês dizerem: "Olha, Ângela, eu gostei". Deixar um comentário, isso me sabe, me incentiva, me dá mais gás para poder produzir para vocês. Porque o meu AdSense é diferente de outros criadores, ele demora muito para chegar, de verdade, sabe? Não, o meu AdSense, se eu fosse depender dele para poder fazer as coisas aqui para vocês, eu não faria. Claro que eu gostaria de poder ter um AdSense melhor, e eu tenho esperança de uma hora o canal crescer um pouco mais e tudo mais, mas por hora ele não me paga, então o meu pagamento é ver os comentários de vocês, ver que vocês gostaram, sabe? Deixar o like, deixar um comentário, realmente isso importa demais pra mim. Então por isso que eu peço pra vocês, se vocês não tiverem nada, nada, nada pra comentar, digam The Sims 2. Mais uma vez, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações para receber as novidades quando tiver. E esse lote, assim como todos os lotes que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. E o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.